é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir. Como meus irmãos passam, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus, por essa oportunidade, que é uma responsabilidade muito grande para cada um de nós, como trazer uma mensagem, porque nós temos que ter vigilância, buscar no Senhor, para nós fazer a obra em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Gálatas 4, em nome do Senhor Jesus. Gálatas 4, versículo 4 em diante, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebesse adoção de filho. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho a nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim vocês já não mais escravo, porém filho. Sendo filho, também herdeiro do Pai. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Ali está de pau para o Senhor Jesus, vão alegrar na presença de Deus. Não importa o nome de pessoa, importa ele para adorar o Senhor Espírito e em verdade, E isso é uma maravilha. Eu fiquei meditando nessa palavra do Senhor e muitas vezes não damos muito valor nas coisas muitas que Deus faz para nós, Porque eu estava meditando, tem muitas pessoas, que quando uma pessoa rica morre, todo mundo quer ser filho dele, Começa a fazer DNA, começa a fazer um problema danado, começa a correr atrás por causa do dinheiro. E nós, o nosso Pai, que nos deu nós de herdeiro dele, de filho dele, nós às vezes damos importância nenhuma para essa palavra. Muitas vezes passa percebido com essa palavra. A palavra maravilhosa que o Senhor deu para nós, A promessa do Senhor para nós, Que nós somos filhos dele, Nós não era nada, mas Jesus veio para passar a ser filho de Deus. Isso é uma maravilha, porque na época, quando Adão e Eva pecou, nós perdíamos o direito. Nós perdíamos o direito de ser filho de Deus. Mas Jesus veio morrer na cruz para nos dar esse direito novamente. E muitas vezes nós não damos valor nessas coisas. Muitas vezes nós não damos valor nenhum, Nós somos dono do ouro, da prata, dono de tudo quanto é coisa, e nós não damos valor para isso, Às vezes ele quer ter isso, quer aquilo. Mas nós somos filhos do dono do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha que o Senhor não faz nas nossas vidas. Isso é motivo de nós ficar alegre, feliz, Porque nós temos direito de nós morar na morada celestial. Você imagina que grandeza que Deus nos coloca nas nossas vidas? Que coisa maravilhosa que o Senhor faz nas nossas vidas. E nós muitas vezes não passamos, nós corremos atrás de uma coisa, porque já foi falado que corre atrás de outra coisa, corre atrás de outra coisa, atrás do Senhor mesmo, mas nem estamos com confiança. Muitas vezes nós não vemos no culto, muitas vezes nós não ora, muitas vezes nós não vai numa vigília, muitas vezes nós não vamos fazer uma obra. Como o Senhor está falando direto conosco, desde o começo do culto, para fazer a obra. Desde o começo, quando começou o culto, Deus está falando, está cobrando isso de nós. E muitas vezes é bastante percebido. E nós queremos só fazer a nossa parte, vir na igreja, como a irmã já falou aqui. Senta ali, ouve a palavra e vai embora e eu estou nem. E Romano mesmo diz, Romano 12, 15, se eu não me engano, se não me falha a memória, fala assim:
alegrai com quem vos alegra e chorai com quem vos chora. Então é assim que nós temos que ser os irmãos com o outro. Quando os irmãos ficam alegres, porque recebem alguma coisa, alguma bênção, nós temos que alegrar. Quando o irmão chora porque está triste, nós temos que chorar junto com ele. Porque nós somos uma família. É culto da família. E nós somos uma família, mas muitas vezes nós não olhamos para esse lado, não é o irmão como irmão. Às vezes nem como irmão, né, irmão? Às vezes a gente olha como inimigo, muitas vezes. Muitas vezes nós olhamos o irmão, o próximo nosso, como uma vez nosso inimigo. Não como irmão. Mas quando a gente vai olhando dessa maneira, nós temos que mudar o nosso pensamento, ou mudar a nossa atitude, irmão. Nós temos que olhar com o irmão está errado, mas vamos olhar com um olhar de amor, de ajudar, de dar a mão e ajudar eles, em nome do Senhor Jesus. Porque o dia que nós estamos caídos, o irmão vai ajudar nós. Depois falar que planta, né? Tem que plantar e tem que colher. Muitas vezes não colhemos, né? Muitas vezes outro vai colher para nós. Mas a palavra tem que ser lançada, tem que ser bem, tem que ser plantada, né? Glória a Deus, aleluia. Diz aqui, ó: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, né? Era uma lei rígida, mas Jesus nasceu para nos dar liberdade. A gente muitas vezes, quando vai servir a Deus, quando ele começa a ir para a casa do Senhor, fala: não vou para a casa do Senhor, porque eu vou largar, como a gente falou, vou largar da festinha, vou largar disso, vou largar daquilo, e não quer largar, está escravo. E aqui na igreja não é escravo de nada, não, você está livre para fazer tudo, né? Aceitar Jesus é liberdade, aceitar Jesus é ser livre, né? Porque fala assim: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tudo é isso, nem tudo te convém. Você pode fazer tudo nesse mundo. Aí tem gente que passa a ser crente, passa a ser vir para a igreja, já começa a achar que não pode fazer nada. Você não pode se alegrar, tem que andar com a cara feia. Não, você pode se alegrar, pode festejar, pode fazer tudo, irmão. Mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com Jesus. Jesus não se alegrou, como já foi falado aqui, na festa do vinho. Ele transformou a água em vinho para se alegrar. Porque ele não andar triste, com a cara feia e bravo, com a cara carrancuda. Nós temos que ser alegre, irmão. Nós temos que ser feliz. Não é alegre só para mostrar para o mundo que você é alegre, não. Você tem que ser feliz. Mesmo se você não está feliz, você tem que buscar a felicidade. Busque Jesus, que te dá a felicidade. Busque Deus, que te dá alegria. Porque Deus está aí para tudo quanto é coisa. A bússola nossa está aqui, irmão. Nós anda de acordo com a palavra de Deus, tem tudo remédio. Tudo quanto é coisa tem aqui na palavra. Só você buscar. Buscar e confiar. Ter fé. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, eu tenho lá grão de mostarda, eu vou trazer para os irmãos ver. O tamanho quase você não enxerga. Sem óculos quase que não enxerga. Enxerga que nem a vista boa, que tem a vista ruim igual a nossa, então tá já, quase enxerga. Se tiver fé daquele tamanho, você faz milagre e maravilha. Igual Jesus, até mais que ele falou, até mais que ele tem. Mas é a fé nossa. Que tamanho que está? Tamanho que está a nossa confiança. Você tem ajudado o próximo? Tem ajudado o seu irmão? Você tem dado a mão para que o dedo tropeça? Mas não vou tropeçar, ele dá risada, né? Às vezes ele gosta, né? Mas nós temos que aprender, em nome de Jesus. Quando nós passamos a fazer essas coisas, irmão, nós temos que clamar o nome de Jesus, pegar o sangue de Jesus para a repreenda, em nome de Jesus, porque não pertence isso à minha mente. Porque o inimigo está aí para lutar contra, mas nem tudo é inimigo. Muitas vezes é a nossa mente que maquina mal. Muitas vezes nós que pensamos mal do outro. Nós que olhamos para os olhos diferentes para o outro. Então vamos prestar atenção, irmão. Porque nós somos uma família. Nós somos filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos. Nós não somos uma criatura. Nós somos filhos de Deus, né? Quem enviou seu filho chegou a plenitude do tempo. É o seu filho nascido de mulher, agora 5, para resgatar o que estava sobre a lei. É o que estava perdido, né, irmãos? Que estava fazendo coisas que não agradavam o Senhor. O Jesus Cristo veio morrer na cruz para nos libertar disso. Ele carregou toda a nossa enfermidade, todos os nossos pecados, ele carregou na cruz. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que vigiarmos. Né? Porque senão nós continuamos pecando, nós estamos num mundo pecaminoso. Nós não vamos pecar, vamos sim. Não vai ser santo. Mas você vai pecar o mínimo possível. Você tem que fazer, andar igual Jesus ensinou nós.
né? Cada dia purificando, cada dia se lapidando, cada dia se policiando, né? Vigiando. Quando vir mau pensamento, você já repreende. Quando a pessoa mal dormiu, você já repreende, né? Em nome de Jesus, porque eu sempre falo isso. Porque muito pregador fala assim: olha, o seu irmão fala isso. Eu falo: não, olha para mim, vai para dentro de mim, olha para dentro de você e vê o que você está errado para você consertar. Porque se eu olhar para o meu irmão, vejo defeito, vai acabar caindo em mim, né? Eu tenho que olhar para dentro de mim o que eu estou errando, porque em mim eu consigo consertar. Deus conserta a parte que eu não consigo, e a parte que eu consigo eu vou me policiando e vou fazendo de acordo com a vontade de Deus. Porque é isso que a palavra do Senhor fala para nós. Glória a Deus, aleluia. Recebemos a adoção de filho, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, e esse Espírito clama: Pai. Assim você já não é mais escravo, porém é filho, sendo filho também herdeiro por Deus, né? Então nós somos chamados de filho agora, em nome do Senhor Jesus, né? Porque o Espírito Santo tem que morar no nosso coração. O Espírito de Deus tem que morar em nós. Quando o Espírito de Deus mora em nossas vidas, irmão, é diferente. Nós começamos a ser transformados. Nós transformamos de dentro para fora, né? Não adianta eu transformar em veste bonito, vestir um terno, vestir um paletó e vir aqui pregar a palavra. Se eu não mudei nada por dentro, eu estou pregando mentira, eu estou mentindo, não vai adiantar nada, irmão. Vai servir para a igreja, né? Se eu tiver tudo desconcertado, não é que não vai servir para a igreja, mas para mim não serve para nada. Eu tenho que estar consertando, tenho que viver o que eu prego. O que nós pregamos, nós temos que viver, irmão. Fazer força para viver. É difícil, não é fácil? Não é fácil. Mas se você fosse policiando e pedindo para Deus ir lapidando, para Deus ir transformando, Ele vai fazendo e você nem percebe, você vê só uma pessoa maravilhosa. Não perfeito, perfeito não é quando a gente é perfeito, nós vamos ficar a glória, né? Quando nós chegar à perfeição, pode ter certeza que nós não ficamos mais nessa terra. Mas nós vamos procurar aperfeiçoar cada dia mais, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai voltar. Aí as pessoas pensam que a hora que Ele vai voltar nas urnas, não é, vai voltar, Ele volta individualmente, volta para mim, volta para o irmão, para a irmã, mas não sabe quando Ele vai voltar para nenhum de nós. Para muitos Ele já voltou. Porque tem muita gente que pensa assim: eu estou tantos anos que eu tenho já de igreja, sempre está falando que Jesus vai voltar, Ele não voltou até hoje. Mas para muitos irmãos já voltou. Ele não volta só nas urnas, quando Ele volta buscar e você vai, que você morre, Ele já voltou para você. Não voltou para nós, estão vivos, mas amanhã Ele vai voltar para um de nós. E daí nós estamos consertados na presença de Deus, porque depois que foi, já era. Nós temos que consertar agora que nós estamos com vida. Nós temos que armar o irmão enquanto ele está com vida. Depois que o irmão morre, fala: irmão, a mãozinha ali, isso aqui, mas quando o irmão estava fazendo a obra, ele estava torcendo contra, né? Estava achando o irmão faz mal e eu fazia melhor. O irmão é isso e eu fazia isso. Nós temos que falar: Senhor, abençoa, não fica com inveja, não, irmão. O irmão está fazendo bonito, você acha bonito? Deus abençoa o irmão mais e mais. Vai abençoando ele cada dia e melhorar cada dia mais. Porque a igreja cresce e nós somos parte da igreja. Se a igreja cresce, é bom para nós. É coisa maravilhosa, irmão. Quando você sai assim em algum lugar, você chega e a pessoa fala que é da igreja, é uma maravilha. Os irmãos abençoados, irmão servo de Deus verdadeiro. Você não vê escândalo na igreja. Isso é uma honra grandiosa para nós. O nome de Deus será glorificado, mas para nós se alegra também. Porque se nós não alegrar, fica tudo. Aí nós não se alegra, nós desanimamos também, irmão. Porque essas coisas não é para você crescer. Mas quando as pessoas veem o Cristo em você ou na igreja que você congrega, é maravilhoso, irmão. Isso dá uma injeção de ânimo na gente. Aí você fala: eu estava fazendo algo, a vez está desanimado, irmão. E pega um ânimo novo. Dá renovo nas nossas vidas. Quando acontece isso. Não pode crescer a grandeza, porque fala: o irmão está louvando bem, tem muita gente que cresce a grandeza e dali para baixo só decai. Você pode prestar atenção nisso. Quando é elogiado, ele começa a cair. Por quê? Porque deixa subir a grandeza. A grandeza é isso daqui. Ele fala: obrigado, irmão, mas você não deixa subir a grandeza, né? Se começar a subir a grandeza, você fala: está queimado em nome de Jesus. O inimigo faz isso nas nossas vidas também, irmão. O inimigo começa a achar que nós somos melhor, só para poder nos puxar o tapete e nos jogar por terra em nome de Jesus. Mas quando nós somos humildes de coração,
O Senhor faz coisas maravilhosas nas suas vidas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: veja o grande amor do Pai, nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou, e que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de ver como ele é. E todos os que têm essa esperança nele purifica e a si mesmo, assim como ele é puro. Todos aqueles que praticam o pecado também transgride a lei, porque é pecado. O pecado é transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanecer nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Né? Então, nós temos que começar, como eu já falei aqui, né? Nós temos que começar a se policiar. Começar, quem vive em Cristo, nós não podemos estar pecando toda hora, não. Nós peca, pede perdão e peca de novo, e pede perdão e peca de novo. Nós temos que pecar, mas pedir perdão de todo o nosso coração, mas não continuar pecando o mesmo erro, não. Nós temos que se vigiando. Né? Porque eu já vi pessoas falar assim: eu peco, depois eu peço perdão para Deus. Ele pensa que está adiantando ele pecar e pedir perdão, intencionado. Não vai perdoar, não. Não vai perdoar. Deus perdoa quando você pede perdão todo o seu coração, e você peca sem querer. Quando você peca sabendo que você vai, quando você está pecando e está fazendo, porque depois você pede perdão e Deus perdoa, não perdoa, não. Perdoa, não. O irmão fala: porque o irmão fala besteira, não estou, não. Então, não, porque você sabe que é pecado, você sabe que está errando, porque você está fazendo. Você quis fazer, você fez porque você quis. Né? Quando você não quer fazer e acaba acontecendo, você pede perdão para Deus, Deus perdoa. Mas quando você faz premeditado é diferente, irmão. Até aí fora, na lei fora aí, se você fizer um crime premeditado, a pena é uma. Se você fizer, é legítima defesa, você fez por agir no impulso. Agora, quando você pensou e premeditou, é diferente, irmão. Quando você premeditou, você não tem. A pena é diferente. E para a lei de Deus é a mesma coisa. Porque Deus é justo, ele não pode ser injusto. Se ele for injusto, como é que ele vai ser Deus? Se eu faço o que eu quis fazer, eu quero fazer, Deus é o livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Né? E muita gente vai lembrar do outro, fala: não tem nada a ver, não tem nada a ver, e vai fazer para você ver. Não tem nada a ver, mas ele sai fora depois e eu sei que cansa. Certo? Deus é você. Muitas vezes a pessoa convida as pessoas para ir para o mundo: vão lá, pai, vão isso, vão aquilo, não tem nada a ver, não. Não vai tirar pedaço, não vai acontecer nada, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Lógico que tem a ver. Você é conhecedor da palavra de Deus. Não tem nada a ver com ele que está perdido. Né? Vai ter que resgatar ele para a igreja. Não é ir acompanhar ele, não. Não é acompanhar o errado, não, irmão. Sabe que está errado se fosse olhar ele falando: não vou. E se fosse você, ia para a igreja também. Ia buscar Deus. Você ser salvo. Não deu ouvido, como já foi falado, que não deu ouvido, não dá ouvido, não tem problema não dar ouvido. A semente, quando você planta, irmão, ele não liga na hora, mas aquilo fica plantado no seu coração. Aquilo fica plantado, um dia a pessoa lembra. A hora que passar no estreito, porque Deus veio a rocha, pessoal. Quando ele passa no estreito, ele lembra. Ele lembra. O Espírito Santo de Deus vai lembrar. Para ele ver que está errado. E o crente, então, como que Deus morre quando você não quer fazer a vontade de Deus? Seja passando amanhã, irmãos, e nem queira passar. Nem queira passar. Porque na mão do diabo é fácil sair, né? A mão de Deus é difícil.
A mão do diabo, você ora a Deus, já saiu. Agora, da mão de Deus, quem vai tirar da mão de Deus? Né? Fala, Deus não faz isso, faz sim. Deus aperta sim. Deus aperta quando você não quer fazer a obra, quando você não quer fazer as coisas que Deus quer, Ele aperta, Senhor. Ele aperta, porque eu já vi apertar muitos. Né? Já vi apertar muitos. Ele faz uma coisa aqui, outra coisa ali, para a pessoa lembrar que ele foi uma enfermidade. Muitas vezes a pessoa está enferma, passando uma dificuldade danada. Mas por quê? Porque não está fazendo a vontade de Deus e sabe o que tem que fazer. Quando você não sabe, você é inocente. Né? Inocente é uma coisa, agora quando você sabe, que Deus já falou com você 10 vezes, né? Desde que Deus fala 10, 20 vezes, e Ele não está nem aí. Ele escuta aqui e chora aqui na presença, aqui na igreja, chora e fala assim, eu vou mudar. Quando eu não muda nada, mas eu não estou criticando ninguém não. Ele não tem força para mudar, não estou criticando, a pessoa não tem força para mudar. E para ter força, você tem que procurar algumas pessoas de oração da igreja, para ajudar-se em oração. Eu não estou criticando, não, estou falando que tem gente que passa isso e às vezes não procura um certo Deus, mas certo Deus não precisa contar esse problema. Pede para ajudar isso em oração. Não precisa ficar com vergonha. Chega no pastor ou no pastor que é de oração, uma pessoa que você sabe que é de oração, e pede ajuda. Fala assim, não precisa contar o problema. Né? Deus não escandaliza ninguém, não. Não precisa contar problema nenhum para ninguém, não. Só pede para ajudar isso em oração. Eu estou precisando de me ajuda em oração. E põe na mão de Deus e deixa eu orar. Ajudar você. Porque dá força, isso fortalece. Porque o inimigo, quando você começa a ir para a igreja, vai ver as coisas tudo vindo nos avessos. Quando você começa para a igreja, quando você fala assim, eu vou firmar qualquer propósito que você faz com Deus, irmão. Qualquer propósito que você faz com Deus, as coisas em vez de melhorar, pior. Você pode ter certeza disso. Mas no começo, irmão, pior, sabe por quê? Porque o inimigo vai lutar para piorar, você achar que é pior. Com Deus está pior do que sem Deus. Aí você desiste. Porque Deus fala, persevera. Tem que perseverar. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então se resistir o diabo e perseverar na presença de Deus, ele fugirá de vós. Mas muitas vezes ele levanta com sua vida, você já desanima. Não estou criticando que você desanime porque você quer falta de vergonha, que é isso, que é aquilo, não é. Porque você não tem força, porque o inimigo, você está fraco ainda na oração, está fraco ainda na presença de Deus, o inimigo se levanta e você não tem força para combater. Aí dá desânimo, você começa a ficar cansado para levantar para orar, começa a dar desânimo. Quando você vai para a igreja, chega uma visita, você não ir para a igreja para dar impedimento. E quando você vai para a igreja, vai acontecer outra coisa para você não ir para a igreja para acontecer impedimento. E assim vai. Quando você entra na porta da igreja, não é o que acontece com quem está começando, não, com qualquer de nós, irmão. O pastor, com qualquer pastor aí. Se começar a dar ouvido para a carne, ele começa afastando. Hoje ele não vai na igreja, ele está cansado, amanhã ele está cansado, depois da manhã ele está cansado. E assim todo dia, daqui a pouco ele está fora da igreja. É verdade. Então a gente tem que se policiar. Todo dia nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, vejam, o grande amor do Pai tem concedido o povo de sermos chamados de filhos de Deus. Então, mas ser chamado de filho de Deus é uma coisa muito importante para nós, né? Porque agora ele tem direito de falar direto com o Pai, né? Quando ele pede uma coisa para o Pai nega o Pai. Não, o Pai tem que dar terra, já não nega, né, irmão? Você imagina Deus. Quando ele fala com ele, quando ele tem um particular com Deus, quando ele pede, ele nos entrega em nome de Jesus, porque ele está vigiando nós 24 horas, está vigiando 24 horas para nos dar a vitória. Agora basta você pedir, abrir a sua boca, pedir, ter fé e confiar em Deus. A vezes não é a hora que você pede também, né? Tem coisa que você pede, mas na hora certa Deus vai dar, ele está trabalhando. Na hora certa ele vai te entregar. Tem coisa que ele demora bastante. Deus prometeu para mim casa, demorou muito tempo para me dar. Ele prometeu um carro, demorou bastante tempo para me dar. Não é do dia para a noite, ele promete hoje da manhã. Porque quando ele prometeu para mim carro, não tinha carteira, não tinha nada. Eu nem gostava de dirigir, nem gosto até hoje de dirigir. Eu não gosto de ficar dirigindo. Eu ando no lugar que é necessário. Ficar passeando dirigir, eu não gosto de dirigir. Mas eu até critiquei o Senhor, né? Falei, o Senhor vai dar carro para mim, que eu não gosto de dirigir, não tem carta, não tem nada.
e prometeu um carro para mim antes de me dar a casa. Aí eu falei, eu estou precisando de carro, estava o aluguel atrasado, irmão, e nem aluguel não estava conseguindo pagar direito. Aí eu pagava, atrasava uns dias para pagar, atrasava outros dias, falei, não, eu estou conseguindo pagar direito, só que me dá carro, me dá mais despesa ainda. Porque o ser humano é terrível, irmão. Mas daí o Senhor fez a obra, né? Eu tirei carteira, fiz tudo certinho, e o Senhor me deu o carro, me deu a casa, me deu tudo em nome do Senhor Jesus. Né? Para a glória de Deus, não para a minha glória, não. Porque quando eu comecei a servir a Deus verdadeiramente, irmão, eu falo que quando eu comecei a servir a Deus verdadeiramente na igreja é uma coisa. Agora, servir a Deus de todo o seu coração é outra coisa. Você entrega todo o seu coração, o negócio conta. Você vem na igreja por vir e não consegue se entregar de todo o seu coração, um dia está bom, outro dia está ruim, mas quando você entrega totalmente todo o seu coração, irmão, eu falo isso, nada me entristece, irmão, só alegre 24 horas. Nada me entristece. Nada. De triste eu ficar triste, amuado nos cantos, não. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Muitas vezes fala assim, você está falando isso porque eu não sei o problema que eu tenho, eu não sei o problema que você tem. Verdade mesmo, não sei mesmo. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo tem certeza. Ele faz um milagre na sua vida. O Deus que eu sirvo eu tenho certeza absoluta, irmão. E o que você precisar, Ele vai te entregar nas suas mãos. Porque ele vê tudo que você precisa, mas você tem que clamar a Ele. Né? Se você clamar, Ele te entrega em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de contar um testemunho, que eu vou ser bem rápido, porque a hora avançada, e eu estava com um desejo de contar esse testemunho. Então eu vou ler só um versículo aqui, para fechar aqui em nome do Senhor Jesus, porque eu vou contar o testemunho da minha vida, porque tem muitos que não me conhecem, né? E fica até curioso para saber, né, de onde eu vim, o que eu sou, o que eu era. Porque você chega num lugar assim diferente, a pessoa não sabe de onde você veio, não sabe o que você é, chega falando as coisas que mas ninguém sabe. Que eu fiz, que eu deixei de fazer, né? Quase ninguém sabe. Glória a Deus, aleluia. Vou ler os 6 aqui. E todos aqueles que permanece nele, não vive pecando. Então nós não podemos viver pecando, irmãos, se nós permanecemos em Cristo. Em Deus nós não podemos viver pecando toda hora, né? Todo aquele que vive pecando não viu e nem conhece, nem o conheceu, né? Nós não viu nem não conheceu. Se nós viver pecando, nós não conhecemos Jesus. Nós veio aqui, mas nós não conhecemos. Nós não conhecemos da palavra, não conhecemos nada. Tudo que o irmão falou para nós, que ele falou, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Depois, Apocalipse 19, 10. Para completar aqui, para fechar. Em nome do Senhor Jesus. Apocalipse 19, versículo 10. Diz assim: Pusei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são vocês. E são irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adorem a Deus. Né? Então nós somos todos irmãos. Né? Naquele dia, né? Nós temos que andar aí de acordo com a palavra de Deus. Para aquele dia, nós chegávamos todos irmãos abraçando o Senhor, né? O de Apocalipse aqui, né? Nós somos todos irmãos, né? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós fazemos o que o Deus quer, né? Porque muitas vezes nós não fazemos o que Deus quer, o que nós queremos, né? Glória a Deus, aleluia. Cristo é o modo poderoso que alimenta alma e coração.
Como eu sinto paz em tua presença, Jesus Cristo. Esse nome faz cair barreira no caminho escuro e belo. Nele a esperança e liberdade, Jesus Cristo. Seu nome salva, cura e transforma. Seu nome é vida. Quebra o demônio, dissipa as trevas e traz a paz. Cristo é o nome poderoso, toda ansiedade e depressão, tira a depressão e faz cativo, Jesus Cristo. Seu nome salva, cura e transforma. Seu nome é vida. Quebra demônio, dissipa as trevas e traz a paz. Seu nome salva, cura e transforma. Seu nome é vida. Quebra o demônio, dissipa as trevas e traz a paz. Exalto nas montanhas, no céu, na terra e mar. Ele derrota os inimigos, ele te faz triunfar. Restaura a família, traz bênção e comunhão, Cristo. Exalte nas montanhas, no céu, na terra e mar. Ele derrota os inimigos e te faz triunfar. Restaura a família, traz bênção e comunhão, Cristo. Seu nome salva, cura e transforma. Seu nome é vida. Quebra o demônio, dissipa as trevas e traz a paz. Seu nome salva, cura e transforma. Seu nome é vida. Quebra o demônio, dissipa as trevas e traz a paz. Glória a Deus, aleluia. Seu nome salva, cura e transforma. Seu nome é vida. Quebra os demônios, dissipa as trevas e traz a paz. Cristo é o nome poderoso. Glória a Deus, aleluia.
sem se perder de vitória em nome de Jesus. Eu já agradeço a minha oportunidade, eu amo muito salve de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Soberano Deus, querido Pai, em nome do seu filho amado Jesus Cristo, Senhor meu Deus, meu Pai, aqui está teu povo, a tua igreja que eu escolhi. Obrigado, Senhor, pela sua presença conosco. Obrigado, pelos irmãos que aqui estão. Obrigado, Senhor, pelas famílias, Senhor, pelas como disse o teu servo Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu creio. Foi uma declaração pública e nós repetimos agora diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o Senhor é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Coloque as suas mãos lá nessa posição para receber, para segurar as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja e esteja com toda a igreja, todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Naquele que nos fortalece. E operando Deus, Quem impedirá? mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembre sempre, o Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor. Amém? Nada nos faltará. Ele ouve a nossa voz e nós conhecemos a voz dele. Amém? Glória a Deus. Toda promessa feita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não